Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Jean Cabral. Nós estamos no curso de Naturologia Clínica. Este é um módulo de Educação Alimentar e nós vamos ter aqui a quinta aula que trata do tema os 8 princípios naturológicos da educação alimentar. Como é que os naturologistas clínicos, alinhados com a nossa escola, com a nossa filosofia de trabalho, entendem a importância da alimentação natural no contexto da saúde das pessoas e do trabalho de naturologista clínico. Nós já tivemos 4 aulas até aqui, em que 2 grandes princípios foram tratados. Nas primeiras 3 aulas, nós tivemos oportunidade de conversar, discutir e analisar o primeiro grande princípio. O primeiro grande princípio é o da estrutura total gastrointestinal, da boca ao ânus, num painel, evidentemente resumido, porque é um tema muito amplo, né? Nós tivemos oportunidade de discutir e analisar e refletir sobre diversos textos que nos ajudaram a compreender como é que temos nossa estrutura interna funcionando e o que precisamos conhecer acerca dessa estrutura, para que ela possa funcionar de maneira correta, conveniente. O segundo grande princípio, que nós também já mencionamos, tratou sobre a importância de dominarmos o desejo pela comida. É um tema, evidentemente, igualmente vasto, mas os princípios, os fundamentos que nos norteiam enquanto naturologistas clínicos do curso que eu coordeno, nós temos com clareza como a coisa funciona. E funciona alinhando-se com o nosso Deus, buscando a presença de Cristo e buscando uma disciplina pessoal pelo gosto. E tudo isso tratamos até aqui. Bom, são 8 princípios. Faltam 6 princípios. Vimos 2. Nesta aula, nós vamos começar a tratar desses 6 princípios que restam, alguns deles. E eu não sei exatamente quantos eu vou conseguir trabalhar nessa aula, por conta do limite de tempo, mas esta aula e a próxima, nós certamente fecharemos os outros 6 princípios, seguindo um roteiro, seguindo um planejamento. Esse planejamento está em um texto que eu abro aqui na tela, e os alunos e outros amigos que tenham interesse ou estão tendo oportunidade de acompanhar este curso, terão oportunidade de ler, ver e compreender. Isso definido, sem mais delongas, vamos lá ao terceiro princípio, ok? Então, acompanhem com a gente aqui na tela o terceiro princípio. Aqui nós temos os 8 princípios naturológicos da educação alimentar. Essa apresentação você pode obter entrando em contato comigo no meu site www.professorjean.com e também pode pelo naturologiaclinica.org ou pelo e-mail diretamente professorjean@naturologiaclinica.org, certo? Muito bem, então vamos lá. Eu vou avançar aqui em todos os conteúdos que nós já passamos. Aqui o segundo princípio. Vamos descendo, vamos descer, aqui. Terceiro princípio. Chegamos então ao terceiro princípio, a lei da regularidade. A nossa alimentação tem que seguir um princípio da regularidade. O que é isto? Bom, quando comer? Quando comer? Tudo na vida depende de equilíbrio e moderação. Temperança, que foi o tema que tratamos no princípio anterior, é a atitude pessoal de evitar o que é prejudicial e usar controladamente o que é lícito. O equilíbrio é promovido através do biorritmo regular que nos permitimos. Jamais se deveria comer qualquer coisa entre as refeições regulares. Não há absolutamente nenhuma patologia que justifique
comer fora dos horários do biorritmo natural do estômago. Violar a regularidade digestória é promover uma perniciosa violação das leis naturais. Se quebrarmos os horários regulares das refeições, sobrecarregamos o organismo, porque o complexo digestório ainda não se desfez do alimento ingerido na refeição anterior e está sem força vital para um novo trabalho. Se retardarmos o horário, o fluxo de força vital passa do sistema digestório para os outros sistemas. Então, ingerindo o alimento fora do horário, fazemos um abuso, pois o estômago estará incapacitado para lidar com ele. E se passarmos do horário regular de nossas refeições mais de 30 minutos, devemos ingerir somente um copo de suco de frutas ou suco de hortaliças e considerá-lo uma refeição completa. O tempo perfeito para os intervalos é de 5 horas. E, após o almoço, é tolerável o jantar 6 horas após. A partir daí, somente no outro dia pela manhã. É evidente que certos trabalhadores que possuem uma carga muito mais expressiva de atividades poderão ter uma alteração circunstancial provisória para a preservação de sua saúde. Porque o abuso em relação a essas 3 regras que acabo de apresentar vai dar problema. E notem, isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Isso é uma lei, isso é um princípio. E aqui eu quero salientar 3 palavras. Se quebrarmos os horários, estou marcando agora. Se retardarmos o horário e se passarmos do horário. Certo? Então são 3 possibilidades que nós temos que cuidar. A quebra desta lei e das suas regras aqui expostas, que regra, que lei? A lei da regularidade. Regularidade dos horários de comer, quando comer. Então você tem quebrar horários, retardar o horário ou passar do horário. A quebra desta lei e das suas regras aqui expostas produzirá todo tipo de anormalidades estomacais. O sistema neural gastará força vital extra para lidar com os abusos e tirará essa energia extra do cérebro, que, por sua vez, ficará entorpecido e com baixa de fluxo sanguíneo, ou seja, a mente ficará obscurecida. Há pessoas que comem quando o organismo não carece de alimento, estabelecem uma inflamação contínua pelo excesso. Há outras que comem lixos tóxicos o dia todo, tais como biscoitos, chicletes, chocolates, refrigerantes, dentre outras guloseimas. Isto causa elevada acidez estomacal. Uma citação importante, que aqui se faz extremamente necessária, de Ellen White, que está sendo utilizada por muitos e muitos momentos nesse estudo como referência da naturologia, e ela é importante para nós, naturologistas clínicos, dessa linha que eu defendo. Ela diz o seguinte: poucos são os que têm força moral para resistir à tentação, especialmente ao apetite, e para praticar a renúncia. Para alguns, é demasiado forte para ser resistida. A tentação de ver outros tomarem a terceira refeição e imaginam estar com fome, quando essa sensação não é um pedido do estômago para se alimentar, mas um desejo da mente que não foi fortalecida mediante princípio firme e disciplina da negação própria. Os muros do domínio próprio e da restrição própria em nenhum caso devem ser enfraquecidos e derribados. Paulo, o apóstolo aos gentios, diz: subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Os que não vencem em coisas pequeninas não terão moral para resistir às tentações maiores. Essa citação e esse pensamento de Ellen White é muito forte, porque ele faz parte exatamente desse combate diário que cada um de nós vai travar, tem travado, para buscar dominar-se a si próprio. O domínio próprio, a temperança, a moderação é uma luta extremamente árdua para aqueles que foram educados desde pequenos em muitos comportamentos que não são saudáveis. Vamos adiante. Por toda essa exposição, concluímos a explicação desta lei de forma prática. As tabelas abaixo definem o processo corretamente num exemplo
livre, que aqui livremente eu apresento. Notem esta tabela que está diante de vocês. Eu já mencionei essa tabela em algumas das aulas anteriores. A tabela dos horários e os horários das refeições e da água. Eu sugiro na tabela que às 6 horas da manhã, que não está aqui na tabela que você está olhando, portanto anote aí, às 6 horas da manhã, ao acordar, a pessoa tome 250 ml de água, certo? Assim que acordar pela manhã, 250 ml de água. Depois, às 7 horas, é o de jejum. Aí depois vem água, 12h30, almoço, vem água e 18h30, jantar. Nessa tabela que está aqui, diferente da tabela anterior, que eu apresentei o painel completo, o meu objetivo aqui é fixar, observar, e eu vou marcar então, por causa disto, os horários de comer. Esses horários aqui são os horários mais importantes, são os horários que nos importa considerar com muita segurança. Por quê? Porque estamos tratando neste momento aqui agora da terceira lei, que é a lei da regularidade e significa horários de comer. Beleza? Tá aí, lei da regularidade. Então, o de jejum às 7 da manhã, o almoço 12h30, o jantar 18h30. Observai o seguinte, contamos sempre a partir do horário da primeira refeição. Ela é a base de cálculo diário. Após o de jejum, temos que respeitar sempre o intervalo aqui relacionado. Não é abaixo. Aqui não ficou legal isso. Vamos corrigir? Aqui. Sempre o intervalo aqui relacionado. É interessante que a primeira refeição seja sempre cerca de 1 hora após o levantar-se e que ao despertar se tome água ou até um chá digestivo, que irá alcalinizar a estrutura gastrointestinal. Então, os 3 horários, para os que estão dentro do Brasil, por conta de uma série de fatores que em cronobiologia nós estudamos e tem a ver com o trópico de Capricórnio, com o trópico de Equador, que coloca o Brasil dentro de uma faixa de manifestação do Sol e da Lua, sabe? E do horário que você acorda, do horário que a sua tireoide funciona, que é 3 da madrugada, de maneira muito expressiva, 3 horas da tarde, o horário do fígado. Você observa nessa tabela que às 3 horas da tarde, a única coisa que está autorizada a botar na sua boca é água. 3 horas da tarde, o seu fígado está trabalhando expressivamente com grande carga de sangue. 3 horas da madrugada, a sua tireoide está trabalhando com grande carga de sangue. Então você não pode ter estresses no metabolismo, no corpo, para que a máquina corporal possa trabalhar de maneira satisfatória. O que pode ocorrer com nossa saúde se quebrarmos o cronobiograma digestório, que é exatamente essa tabela que nós da naturologia clínica utilizamos para 100% de todos os casos. Não importa qual seja o caso, de uma simples gripinha até um câncer da moléstia devastador, a tabela é essa aqui. O que você vai comer é outra história. Nesse momento, nessa terceira lei, nos interessam os horários. Então, esses horários aqui, eles não têm negociação. Obviamente que quando você estuda profundamente o circuito da cronobiologia e você vai adiante nessa pesquisa, você descobre que é uma grande sabedoria sobre isto. No trabalho de Ellen White, por exemplo, ela recomenda apenas 2 refeições, a da manhã e a do almoço. E ela dispensa a alimentação do jantar. Mas existe um ponto importante nessa recomendação whiteana, que no tempo em que ela escreveu essas recomendações, 6h30 da tarde, as pessoas estavam em suas casas na escuridão e na luz do lampião. A grande maioria da humanidade não tinha luz elétrica. A luz elétrica é uma conquista que vai aparecer de maneira expressiva para a humanidade como um todo depois da Segunda Guerra Mundial. Não vai acontecer antes da Segunda Guerra Mundial. Você tem... Ellen White morreu em 1915. Então, você não tem, de 1915 para trás, um mundo iluminado com luz elétrica. Então, as pessoas iam dormir 6h30, iam dormir 7 horas da noite. Era raríssimo que alguém, por exemplo, 10 horas da noite tivesse acordado. Agora, em compensação, as pessoas elas acordavam, né, de manhãzinha bem cedo.
E aí se dizia que acordava com um galo, né? Com os galos. Acordava com a luz do sol. Por isso, essas recomendações e a saúde das pessoas que obedeciam era muito superior às das pessoas de hoje. Nós temos o hábito de ficarmos acordados até de madrugada. Isso aí é público e notório. O que pode ocorrer com a nossa saúde se quebrarmos esse cronobiograma digestório? Voltamos à pergunta. Todo tipo de desordens estomacais, intestinais e hepáticas são originadas antes de qualquer outro fator na quebra do biorritmo que deveria existir para nossas refeições. E seu impacto será sentido em todo o corpo até chegar ao biorritmo celular. Então, isso daqui é de fato um estudo que tem que ser paralelamente a essa investigação que estamos fazendo aqui, no campo da cronobiologia, que já mencionei em alguns momentos, e em todo o curso de naturologia ele é fundamental. Cronobiologia é um tema muito importante. Aqui no Brasil, na USP, Universidade de São Paulo, o Dr. José Mena Barreto e José Cipolla Neto trabalharam como pioneiros desse campo e agora está devidamente espraiado em muitos lugares, muitos pesquisadores. Em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi entregue a 3 pesquisadores por trabalhar exatamente cronobiologia, os ciclos circadianos, os ciclos de equilíbrio e de regularidade da vida e do metabolismo, não só do homem, mas de toda a natureza, focado na recuperação da saúde das pessoas, obedecendo a disciplina desde o nível celular até o todo do corpo. Isso que estamos falando, quebrar o biorritmo do cronobiograma digestório, é da maior gravidade. Se não houver equilíbrio, não há temperança, e sem temperança será o caos. Mas como haverá temperança sem domínio próprio? E como haverá domínio próprio sem regras de horários de comer e beber? Então, eu quero dizer para vocês aqui uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. O segredo para dar certo o tratamento naturista é a pessoa cumprir a tabela. Se ela cumprir a tabelinha, pega a tabelinha, põe em cima da mesa e cumpre. Se o sujeito seguir a tabelinha, o sistema inteiro entra num circuito e esse circuito fica positivo. Se a pessoa não seguir a tabelinha e ficar na doida, não tem horário, não dá certo. Os resultados, quando você cumpre o cronobiograma da tabela que eu estou apresentando, eu estou afirmando isso depois de mais de 25 anos já de carreira. Não tem como dar errado. Se seguir o cronobiograma, funciona. Bote isso. Isso é uma regra. Você gostaria de discordar, gostaria de contestar, faz isso depois. Cumpre a tabela primeiro, segue o circuito de maneira certa e depois você vai investigar de por que é desse jeito. Você vai mergulhar profundamente nessa pesquisa depois, quando você estudar cronobiologia. E outra coisa, por motivos óbvios, que são, o que é óbvio? Quais são os motivos óbvios? Nós não temos tempo para fazer isso aqui numa única aula e nós não temos toda a bibliografia aqui em cima da mesa, nesse exato momento. Então é óbvio que você não consegue matar esse assunto nesse momento. Terceiro motivo que não dá também para matar esse assunto aqui agora de uma maneira conclusiva. Eu estou no meio de 8 princípios, leis que precisam ser cumpridas para que a gente tenha uma visão panorâmica, geral, total, do método de educação alimentar e não de terapia de tratamento de doença através da alimentação. Não estou trabalhando dieta. Isso aqui não existe. Quem trabalha com dieta é nutricionista. O naturologista não trabalha com nutrição focada em combater doenças. Não. Nosso trabalho é a recuperação do ser humano como um todo. A vida da pessoa inteira. E aqui, nesse módulo, o assunto é alimentação. Mas veja, nós temos um módulo sobre água, um módulo sobre terra, um módulo sobre plantas, um módulo sobre exercício, um módulo sobre dormir, e assim sucessivamente, um módulo sobre arte. Bom, todos esses módulos que nós temos, e isso é muito importante observar, todos eles
fazem parte do conjunto da vida natural. Comer é natural. Você não respeita os horários de comer, os horários, você coloca sua máquina corporal em desequilíbrio. Por quê? Porque vamos à estrutura gastrointestinal que nós analisamos na aula 1, 2 e 3. Quando você bota o alimento na boca e ele vai fazer a digestão, ele tem um tempo para trabalhar a digestão. Um tempo. Não é assim, joga a comida no estômago e já está processando, já está tudo resolvido. Não. O alimento vai levar entre 1 hora e meia, dependendo do tipo de alimento, até 2 horas para ser digerido no estômago. E você, que acompanhou a aula 1, 2 e 3, entendeu que esse alimento vai ser trabalhado dentro do estômago, que tem 2 tipos de movimento peristáltico, que trabalha não só para amassar esse alimento, quer dizer, trabalhar com ele emulsificando, transformando ele num creme, amassando, além do movimento do lançamento do suco gástrico, além de outros sucos especializados que nós mostramos na aula, na tabela certinha, e que dentro daquele gominho que tem dentro do estômago vai lançando micro líquidos que juntos todo aquele vai transformar o suco gástrico e ele vai quebrando os alimentos, transforma num creme e esse creme lentamente vai passar pelo piloro, entrando no duodeno. Ao entrar no duodeno, vai receber suco pancreático, bile, aí ao longo do intestino vai receber outras substâncias especializadas, como por exemplo da glândula de Lieberkill, né, das pequenas glândulas mesmo, de Lieberkill e de outras. Isso tudo vai se misturando para que o alimento seja quebrado, para ele ser captado pelas vilosidades do intestino. Esse processo, isso é fisiologia, isso é estrutura, isso é o básico, é como é que funciona. O que acontece? Você jogou o alimento no seu estômago para fazer a digestão. Você não deixa a digestão ser fechada. As pessoas não permitem que o estômago faça o trabalho de fechar aquela digestão daquela refeição. O cara come meio-dia. 2 horas e meia depois, o cara já está comendo de novo. 2 horas depois, está comendo, ele passa o dia inteiro fazendo digestão. O estômago fica extraordinariamente cansado, do ponto de vista da musculatura interna. Jogando ácido o tempo todo dentro do estômago. Isso é extremamente corrosivo. O corpo precisa ter um momento de digestão, um momento de descanso, para que o corpo como um todo, inclusive, possa ter outras atividades e outras atuações. Quando você não respeita esse princípio, aí, meu querido, fica muito difícil promover saúde em quem quer que seja. Muito difícil. Porque a pessoa está fermentada o tempo todo, fazendo digestão e arrotando o tempo todo. Isso vai estourar o resto do sistema inteiro. Então, a lei da regularidade, ela não é assim opção, ela é fundamento. Assim como respirar. Pare de respirar, eu não estou afim de respirar, vou ficar aqui 3, 4 minutos, não quero respirar. Você fica desconfortável, isso não vai dar certo. Da mesma maneira, na parte digestiva. Então, o vício de comer, o desejo pela comida, que foi o item que nós discutimos no princípio anterior, está diretamente conectado ao primeiro princípio, que é da estrutura. Entenda, você primeiro entende a estrutura, depois você entende o princípio do desejo pela comida, que vai envolver temperança e moderação, para que nós não sejamos rebeldes e imbecis, porque destruir-se a si próprio é ser imbecil, é ser idiota. E o desejo passa a ser controlado. Pelo menos a ideia de que isso precisa ser feito, você tem que ter. Agora vai começar o combate, que é o que começamos a dizer aqui. Como é que esse combate acontece? Ele vai acontecer a partir de uma disciplina, de horários. E isso é o início para que você possa aprender a controlar o seu desejo. Se você focalizar, centrar a sua mente, só como no horário, ainda que você cometa alguns erros nessa alimentação, na composição dos alimentos, no tipo de alimento, mas você cumpre horários, você já iniciou numa escala de 0 a 100%, você já começou uma grande e excelente recuperação, que eu entendo, pelo que eu tenho acompanhado ao longo de minha carreira, 50% do tratamento de recuperação de qualquer coisa, de qualquer doença que digam aí, sob a perspectiva da alimentação, sob a perspectiva do autocontrole do corpo, 50% do tratamento está feito com a terceira lei.
que é essa da regularidade. Se você põe o corpo em regularidade, horário de comer, horário da água, horário de comer, horário da água, horário de comer, horário da água, e vai dormir. Se você criar esse circuito, 50% dos males, sejam quais forem, somem. Os sintomas que irritam, doença é considerado sintoma, né? Sintoma de desconfortos, somem 50%, porque você colocou seu corpo em equilíbrio biodinâmico. Joia? Bom, isso entendido, vamos avançar um pouquinho mais aqui na terceira lei, para que ela fique bem claramente. Por isso que nós mencionamos que isso é da máxima gravidade, mencionamos aqui que é da maior gravidade. Se não houver equilíbrio, não há temperança. Sem temperança será o caos. Mas como haverá temperança sem domínio próprio? Como haverá domínio próprio sem regras de horários de comer e beber? Nosso sistema digestório precisa de atividades, mas precisa também descansar. Esse ciclo de ação e descanso é a base de uma vitalidade preservada. Se uma pessoa não para de comer, ela estabelece uma completa loucura no biorritmo interno. O corpo inicia sua sequência de nutrição e, quando ela está no meio dela, recebe impulsos de um recomeço. Aí começa tudo de novo. Então paralisa tudo o que está fazendo e começa outro ciclo digestivo. O que ficou parado fermenta, azeda e apodrece, desgraçando toda a cultura celular do intestino. A repetição periódica dessa atitude garantirá, sem sombra de dúvidas, uma grave intoxicação em diversos tecidos celulares. E o corpo, por si só, procurará defender-se, mediante sua vitalidade natural. Para eliminar os humores toxêmicos e restabelecer sua naturalidade, o processo de restabelecimento é chamado de doença. A toxemia é a enfermidade, mas a atitude de quebrar a lei da regularidade é chamado de pecado. Se as pessoas concordam com esta lei ou não, é uma questão de educação alimentar. Todavia, sua realidade é absoluta e as consequências que aqui apresentamos serão certamente estabelecidas. Quando uma pessoa nos diz que está sofrendo de dor de cabeça, que há prisão de ventre, que tem pneumonia, que está com doenças na pele, enfim, quando nos relata de qualquer problema de fundo crônico degenerativo, mesmo os casos agudos de perda do equilíbrio ácido-álcalis, sabemos que, com absoluta certeza, essa pessoa está com seu biorritmo celular perdido. Como já dissemos, o biorritmo celular depende do biorritmo digestivo. Então, sabemos que esta pessoa é intemperante quanto aos seus horários regulares de praticar refeições. A quebra da lei da regularidade estabelece, por assim dizer, o biorritmo da intoxicação, que cobrará seu preço em termos de permanentes crises curativas que acabam por não serem efetivadas. Porque não entendem as pessoas este processo de autodepuração orgânica e se enchem de drogas para evitar que as toxinas sejam lançadas fora do corpo. Há uma diferença entre o que comemos e o que digerimos. A fisiologia da digestão deve ser respeitada em seu ciclo natural. Nós já discutimos isso. Digerir alimentos é formar sangue. Por esta questão, a digestão normal é fonte de sangue puro e a digestão anormal dá origem a sangue impuro. Todo o processo começa na concupiscência dos nossos desejos. Ao olharmos, ou sentirmos, ou tocarmos no alimento, cobiçamo-lo. Depois de introduzido na nossa boca e engolido, já não tem mais volta. Se procedermos bem, será uma bênção. Se procedermos mal, será uma maldição. O maior inimigo da digestão chama-se fermentação tóxica. E exatamente aqui nós precisamos conhecer bem um ponto elementar na compreensão da enfermidade gástrica. O que é fermentação tóxica? É a formação de uma substância alimentar estragada. Essa fermentação ocorrerá no estômago por ocasião da mistura inconveniente do que comemos, como o suco gástrico ou da quebra de alguma das 7 leis da dietética naturista. Eu vou colocar aqui, que são parte dos 8 princípios que nós estamos aqui tratando nesse trabalho, nesse curso. Existem 7 leis, 8 princípios, e dentro dos 8 princípios, 7 leis. Nós estamos, nesse momento, analisando a lei da regularidade. Antes da lei da regularidade, nós falamos sobre a lei, ou o princípio
de nós termos o controle dos nossos desejos. Agora, antes disto, nós verificamos a necessidade, chamada princípio do conhecimento da estrutura gastrointestinal. Isso não é uma lei, porque muitas pessoas que não entendem nada, absolutamente nada, sobre a estrutura gastrointestinal, mas seguem as 7 leis da dietética naturalista, ficam bem. Mas aqui, dentro desse conjunto de informações que estou trazendo, é muito importante sabermos que existem 7 leis. E nós já vimos uma lei anteriormente, que é a lei do autocontrole, da temperança, e agora estamos na lei do horário, de quando vamos comer. Ok? Vamos adiante. Essa fermentação evoluirá até que chegará em nossos tecidos orgânicos e células, impossibilitando com isso a absorção dos nutrientes essenciais à vida celular, gerando todo tipo de distúrbios, sendo o pior de todos a incapacidade de absorção de oxigênio na célula, também chamada de insuficiência respiratória mitocondrial ou hipóxia. Esta insuficiência é a raiz de todo câncer, de toda infecção, de toda inflamação, do cancro e da morte. O processo evolutivo da enfermidade ocorre assim. A enfermidade. Primeiro, você tem uma fermentação tóxica. Segundo, você tem esse alimento dentro de você azeda. Ele se transforma num veneno. Aí ele vai viajando pelo tubo gastrointestinal e vai apodrecer. Nós já falamos aqui, eu citei neste trabalho, mencionamos numa aula anterior, o nome de 22 líquidos, gases ou substâncias altamente tóxicas presentes no intestino. Não vou mencioná-las de novo, vocês têm isso aqui dentro da apostila e nas aulas anteriores. Mas ao apodrecer, ao azedar e apodrecer, você cria essa intoxicação. Você cria esses ácidos, esses líquidos extremamente tóxicos. E aí você envenena a si próprio, porque nas suas vilosidades intestinais, o seu corpo vai chupar para dentro da corrente sanguínea esta imundície, esta porcaria. Então é por isso que eu dou muita ênfase em todo o projeto de naturologia à problemática da questão das fezes. A gente fala muito em limpeza do intestino, em tirar fezes apodrecidas, e o pessoal às vezes acha graça, ri, e a gente fala, o sujeito tem um peido fedorento, todo mundo ri. Isso não é motivo de riso, isso é motivo de alarme gravíssimo. Por quê? Porque o corpo humano não foi feito para lidar com esse tipo de carniça, não foi feito para lidar com esse tipo de podridão. O que acontece é que a maior parte das pessoas não entende como é que isso acontece. Por que eu estou todo podre por dentro? Por que eu estou cheio disso? Porque a comida que está comendo está toda desmantelada. Agora, começa a entender o assunto obedecendo à lei da regularidade, os horários. Precisa respeitar os horários. Uma das maiores orientações ensinadas pelos naturologistas é a seguinte: a constituição e funcionamento do nosso corpo dependem tão fundamentalmente da função digestiva que podemos afirmar que a digestão constitui o centro de todas as atividades orgânicas e que, da natureza desse processo, depende o estado de saúde ou doença que teremos. Isso aqui não é um exagero. Isso aqui é realmente um fato. Por quê? Porque a nossa estrutura corporal, vamos entender isso aqui. Veja, por que o processo digestivo é o mais importante? Mais importante mesmo para o equilíbrio total. Porque o processo digestivo é o que possibilita o nosso corpo receber uma expressiva mesmo, 90%, 95% da carga de nutrientes que vão nos manter vivos. 5% dos esforços do corpo é respiração. 5%. Você respira o tempo todo, está respirando, e a respiração vai possibilitando você estar vivo. Se esse 5% bloquear, você morre. Se ele bloquear em 4 minutos, você está morto. Bom, isso é básico, todo mundo sabe, não precisa nem estudar sobre isso. É só ver alguém que parou de respirar 4 minutos, o cara morreu. Mas o equilíbrio total da economia de médio e longo prazo do corpo, obviamente sempre dependente da respiração, ela depende de alimentação e água. Se você pegar qualquer filme que fale sobre o nazismo,
e você observar como eram os campos de concentração, você vai ver que as pessoas estavam respirando, tá certo? Estavam respirando. Mas elas eram pele e osso, confusão mental total, alienadas total, certo? Amarguradas por todo o sofrimento. E essas pessoas não tinham reação nenhuma, porque a subnutrição deixou todas as células do corpo sem reserva de energia. Então ele está respirando e está vivo, mas ele é um vivo que está praticamente morto. Por isso, nossa ênfase sobre a questão da educação alimentar é tão expressiva. Por quê? Se você comer os alimentos certos, nos horários certos, você tem uma grande possibilidade de ter expressiva saúde, de se manter forte, se manter com energia vital. Mas se você come tudo errado, não tem horário nenhum, o que vai acontecer? O óbvio, você vai em direção àquela situação dos coitados que foram vítimas, por exemplo, do nazismo. Existem pessoas na nossa sociedade que pensam que estão livres. Aliás, a grande maioria pensa que está livre. As pessoas andam por aí, pelo mundo. Andam, vão aqui, vão ali e tal. E são iguais àqueles doentes, aquelas pessoas escravizadas durante o período do nazismo. Essas pessoas fumam, usam bebidas alcoólicas, estão todas intoxicadas, elas são mortos-vivos. São verdadeiros zumbis. Exatamente porque não têm o conhecimento de como cuidar melhor do santuário de Deus, que é o nosso próprio corpo. Esse assunto, ele não é relativo. Não, mas é relativo, não tem nada de relativo, isso é absoluto. Ou você tem boa alimentação ou não tem. Ou você bebe boa água ou você não bebe. Ou você respira bem ou não respira. Acabou-se. Ou o seu intestino funciona ou não funciona. Não existe, não, mas é relativo, não tem relativo nada, querido. Se você comeu 3 vezes ao dia e você não fez cocô pelo menos uma, o ideal seria pelo menos 2. Você não fez nenhuma. E você passa 3 dias comendo e não faz cocô nenhum dos 3 dias. E quando faz, é uma coisinha de nada, você está intoxicado. Você está guardando o resto de comida velha podre dentro de você. O que tem de relativo aqui? E essa imundície não sai. E aí, quando você solta gases, você vê o cheiro de podre, que é exatamente daqueles 22 líquidos, gases, que eu mencionei numa aula anterior. Putrescina, cadaverina, etc, etc. Quer dizer, amônia, né, e tudo mais. Quer dizer, isso aqui não tem relativo. Isso aqui é sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna, idiotice, estupidez. Não adianta tentar justificar o injustificável. Ou você tem uma excelente alimentação, ou você não tem. Ou você bebe água de boa qualidade, ou não bebe. Agora, como é que tudo isso se encaixa na sua vida? Precisa de horários, tem que respeitar os horários. Respeitar os horários. E esse é um problema severo. Esta lei que eu estou aqui mencionando, repito, corresponde a 50% de êxito no tratamento. O mais impressionante disso é que o resultado da digestão acabará em algum tipo de sangue que pode ser bom ou ruim. Este sangue, seja do tipo que for, irá viajar dentro de nós, saindo dos intestinos através de suas velocidades absortivas e atingirá o nosso cérebro. Deveria ser do conhecimento de toda a população e de todas as crianças nas escolas públicas que o que há em nossos intestinos atingirá o sangue e chegará ao cérebro. O que há em nosso cérebro? Os pensamentos que afetam nossa conduta emocional, intelectual e nossa espiritualidade. Se uma pessoa viver bebendo álcool, a sua corrente sanguínea irá se encher de venenos e o cérebro não funcionará direito. Isto é de conhecimento universal. Ora, visto que todos nós já vimos o resultado do álcool no cérebro humano, por que seríamos tão duros e tardios em entender que o que comemos irá atingir nosso cérebro também? Somos um aparelho digestivo com membros. É no trato digestório que se elabora a saúde ou se origina a enfermidade. Não importa o nome que esta receba ou a manifestação que apresente. Notem, essa tabelinha aqui é muito importante. O que comemos resulta no sangue que, sendo bom ou ruim, o que acontece? Se for bom, deixará nosso cérebro livre de toxinas, cheio de oxigênio e outras substâncias nutritivas e, consequentemente, pronto para boas ideias e bons pensamentos. Se ele for um sangue ruim, tá certo? Deixará nosso cérebro cheio de substâncias morbosas e anuviado, pesado e sem boa percepção.
Por esta razão, diremos que não há enfermo com boa digestão, como não pode existir homem são com digestão cronicamente perturbada. Onde estará a relação da regularidade com a fisiologia da digestão? A má digestão desenvolve dois aspectos resultantes da fermentação. A fermentação provocará transtornos de assimilação de nutrientes, e a fermentação, e obviamente fermentação tóxica, que é disso que eu estou falando. A fermentação criará depósitos de toxinas que impedirão a eliminação de excrementos que azedaram, apodreceram e envenenam. E aqui, para não ter dúvida nenhuma, me permitam colocar aqui, ó, tóxica, fermentação, para não ter dúvida nenhuma que é disso aqui que estamos tratando, a fermentação tóxica, que já foi citada. Pode acontecer que uma pessoa tenha uma boa elaboração bucal, ou seja, mastiga, saliva, degusta, deglute numa boa, e até uma boa elaboração estomacal. O estômago do cara até trabalha bem, mas retendo os excrementos, fezes, por mais de 24 horas, fezes, obviamente, das comidas velhas, irá intoxicar gravemente todo o sangue. E uma vez que este esteja intoxicado, irá depositar partículas dos excrementos nos tecidos mais receptivos que variam de organismo para organismo. Ora, por quê? Que o cara, mesmo tendo mastigado correto, mesmo tendo mastigado correto, mesmo que o estômago faça o trabalho direitinho, mas se o intestino não funcionar bem, não vai dar certo. Lembra da estrutura gastrointestinal? Lembra do primeiro princípio? Se você não entendeu o primeiro princípio, você não vai entender nunca os meus discursos aqui, porque eles estão em harmonia com a estrutura. A estrutura determina a função. Então, o que é que acontece? Você comeu, tá, numa boa, mastigou, teve todo o cuidado, caiu no estômago, beleza, show de bola, não misturou coisas erradas, tudo certinho. Mas acontece que a sua coluna vertebral está fora do lugar. Da torácica 8, aqui atrás, até a lombar 3, você tem um desvio. Escoliose, lordose, cifose, outro problema qualquer de coluna. Então, os estímulos nervosos que fazem o intestino trabalhar internamente, e eu mostrei na aula 1, 2 e 3 como é que acontece a inervação, a circulação arterial e venosa e linfática da estrutura do intestino. Então, a sua coluna está fora, os ossos puxaram tudo, tirou tudo do lugar. Então, o fluxo não é normal. Ele vai travado, ele vai lento. E essa lentidão afeta a motilidade, a velocidade, o movimento, a correção do intestino. As fezes avançam, mas avançam muito devagar. Aí elas ficam muito tempo paradas na parede do intestino, apodrece, que é a comida, apodrece, as bactérias vão destruindo, e isso vai cair na corrente sanguínea tóxico. Mesmo que o sujeito seja vegetariano, presta atenção no que eu estou dizendo, mesmo que ele seja vegetariano, ele pode estar se intoxicando tão gravemente como um sujeito que não é. Por quê? Não, mas a comida que eu comi era boa, mas o seu intestino não funciona. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Se o seu intestino não funcionar de maneira regular, não adianta. Já atendi, em nome de minha carreira, muitas e muitas pessoas vegetarianas que tinham o intestino podre. Quando a gente ia para uma análise conjuntural, a gente percebia que a coluna vertebral do cara está todo detonado. Está tudo fora do lugar. Então o intestino não funciona. E ele ficava dizendo, eu estou comendo direito. Você está comendo corretamente, mas a sua estrutura não funciona. Sua estrutura está torta. Não adianta nada você pegar, vamos lá, você pega uma rede de esgoto entupida e você só joga coisa boa dentro dela. A rede de esgoto está entupida. Ora, daqui a pouco essa coisa que era boa vai apodrecer. E aí a rede de esgoto está entupida, não escoou o problema. Essa é uma questão muito importante. A regularidade, a lei da regularidade é fundamental. Mas, simultaneamente, não pode esquecer que a estrutura determina a função. Então, observe se o quadro de coluna vertebral está em ordem. Isso é fundamental observar. Deixa eu avançar aqui. Ora, se houver regularidade nos horários das refeições, nosso organismo poderá lidar melhor com as funções de nutrição e eliminação que são a base da vida orgânica. A perda do biorritmo digestivo alcançará a célula, que perderá seu biorritmo também, e assim estabelecer-se-á a raiz da enfermidade na célula. Quando quebramos a regularidade da fisiologia digestiva, nosso corpo para de nutrir-se, aumenta a intoxicação e para de eliminar excrementos. Esse desarranjo agudo ou crônico gera uma congestão intercelular que em si mesma é inflamatória em grau variável, porque depende da carga que cada um já tem acumulada ou do tipo de carga que ele meteu dentro do corpo.
Este acúmulo de toxinas é um banquete para os micróbios que se juntam de uma só vez e passam a nutrir-se e eliminar toxinas deles próprios. Neste ponto, estabelece-se a infecção, a ulceração e a tumoração, pois as células perdem a função ou tornam-se necróticas. E tudo isso começa com a quebra da lei da regularidade aqui exposta. Isso dito, avancemos adiante. Vamos lá, vamos embora. Quarto princípio. Vamos entrar diretamente nele. Quarto princípio, a lei da quantidade com qualidade. Alguns dos alunos dos cursos anteriores percebem que eu juntei duas leis aqui e eu o fiz para equacionar no texto. Vamos aqui, ó. Deixa eu explicar isso bem direitinho. Em módulos anteriores, em cursos anteriores, eu separava a lei da quantidade de comida com a qualidade da comida. Separava as duas para dar ênfase. Nesse texto, nessa apresentação, eu junto a quantidade com a qualidade do que come. Por que eu faço isso? Porque o texto não podia ficar assim, 50 leis sobre alimentação. Ficou um negócio bagunçado. E eu precisava equacionar isso. Então, estabeleci 8 princípios, sendo que o primeiro princípio é o da estrutura gastrointestinal. Eu cheguei à conclusão que se você não entende a tua estrutura, não adianta nada falar o resto. As pessoas até ouvem, mas não confiam. Ela precisa entender como funciona a sua biodinâmica. Beleza? Aí vem 7 leis. Mas acontece que no meio dessas 7 leis, eu percebi que havia uma lacuna na explicação. Ela estava introjetada o tempo todo, mas ela não tinha um destaque. Então eu juntei a lei de quanto e da qualidade da comida e juntei isso como uma lei, certo? Para ficar fácil o entendimento. E trouxe para a cena o segundo princípio, que é, na verdade, a primeira lei, que é a lei da temperança, da importância de controlar o desejo pela comida. E aí, essa nova organização, no meu entendimento, sob o ponto de vista pedagógico, organizou melhor a maneira como eu explico a funcionalidade, a estrutura, a metodologia da educação alimentar na perspectiva naturista. Então, esse trabalho desse curso que estou apresentando aqui, ele é o que eu considero uma síntese conclusiva de nossa posição, até o presente momento. Pode ser que mais adiante, com novas pesquisas, novos estudos, aperfeiçoamentos sejam feitos. Mas, até aqui, essa é a abordagem estruturada, fundamental. Beleza? Vamos adiante no quarto princípio, que nós chamamos a lei da quantidade com qualidade. Ora, comer e beber para nutrir e depurar e não para se intoxicar. Quanto devo comer? Vimos quando nós devemos comer. Agora, quanto comer? E um pouquinho mais na frente, a qualidade disso que vamos comer. Muita atenção, por favor, aqui para que a coisa avance. Muitas pessoas estão pagando o preço elevadíssimo da gula, que é chamada de um dos 7 pecados capitais. Já sabemos que o número correto de refeições diárias é 3, com intervalos ideais de 5 a 6 horas entre elas. Agora, o problema da gula não está apenas no indivíduo que come sem regularidade. Ela reside com idêntica intensidade no glutão que, mesmo comendo 3 vezes ao dia em horários regulares, abarrota loucamente seu estômago nestes horários. 2 questões são fundamentais no assunto referente a quanto se deve comer. São elas: o peso total que iremos lançar no estômago e a variedade de alimentos que vamos ingerir. Mesmo que o peso total do alimento na refeição seja adequado, se misturarmos alimentos demais, haverá prejuízo. Notemos a tabela abaixo que serve de parâmetro. Isso aqui não é uma regra absoluta para todas as pessoas, mas é um parâmetro, digamos uma estimativa. Por isso eu dou ênfase, pintando de amarelinho. Tabela sugestiva acerca do ideal do peso total por idade. Então, vou botar aqui, ó, do peso total de alimento pela faixa etária. Ora, isso não é uma regra, repito, não é uma regra absoluta para todas as pessoas, mas é uma regra
sugestiva de 0 a 1 ano em cada refeição é leite materno à vontade e, às vezes, uma determinação clínica de cerca de 100 a 150 gramas de alimento por refeição, dependendo de cada quadro. Cada caso será um caso. De 1 a 3 anos de idade, 250 gramas a 300 gramas por refeição. Não vai abarrotar o bucho do menino. De 3 anos a 5 anos, vai 300 gramas a 400 gramas. De 6 anos a 10 anos, de 330 gramas a 430 gramas. De 10 anos a 14 anos, 430 gramas a 530 gramas, a meio quilo de comida. E aqui atividade física intensa. De 14 anos aos 45 anos, no máximo por refeição, 600 gramas, em média. De 45 a 65 anos, volta para um padrão que tinha de 10 a 14. E acima de 65 anos, volta para o padrão de 3 a 5 anos. Come-se menos, as energias que vai se gastar é menor. Essa tabela, repito, fique muito claro que não é uma tabela rígida e nem uma matemática inflexível. Não é. Haverão pessoas que comerão um pouco mais, haverão pessoas que comerão um pouco menos. Nestes casos, cada pessoa deve usar o bom senso, perguntar a si próprio se o seu estômago não está estourando de tanta comida que o sujeito botou para dentro. E outra coisa, tem que comer com calma. Lembra? Tem que mastigar. Não pode esquecer a regra da mastigação. Vamos adiante. Algumas pessoas precisam de uma tabela como esta para poderem se autorregular. Todavia, na maioria das vezes, eu tenho instruído as pessoas da seguinte maneira: consulte o bom senso. Ou mais ainda, consulte o Espírito de Deus. Certa ocasião, numa cidade do estado do Pará, fui a uma casa como convidado. As pessoas eram muito solícitas, porém me apresentaram um prato feito com cerca de 1 quilo de comida dentro. Havia desde o enorme peixe, muito arroz, feijão e outras coisas. Eu solicitei um prato menor gentilmente e dividi a quantidade por 3, comendo apenas uma destas partes. As pessoas ficaram então dizendo que eu não havia apreciado o alimento, mas eu disse: aprecio a vossa hospitalidade, mas não posso confundir esta apreciação com gula. Na mesma direção, temos a questão da múltipla mistura de diversos alimentos na mesma refeição. Isto causa uma dificuldade monumental, porque fermenta pela complexidade química de muitas coisas misturadas. Por exemplo, quem comeria cebola e açúcar, mais suco de laranja e molho de tomate? A maioria de nós faz essa mistura quando come uma pizza, por exemplo, não é? Sugerimos a seguinte organização. Vamos entrar agora aqui na questão da quantidade envolvendo a variedade. Vamos ver aqui agora. Isso aqui agora vai ficar muito curioso. O de jejum não use mais do que 3 a 5 variedades de alimentos misturados. No almoço, não use mais do que 3 a 5 variedades de alimentos. No jantar, de 2 a 3 variedades. Faltou o S aqui para ficar bem bonitinho, houve um erro aqui, mas a gente corrige agora. Variedades de alimentos. O que precisamos entender é que o segredo de uma boa nutrição está na variedade e na simplicidade. Olha, por favor, eu peço a vocês total atenção para essas duas palavras. Primeira, variedade, e segunda, simplicidade dos alimentos. Tá? Olha aqui, ó, presta atenção. Variedade e simplicidade. Quer dizer, não é, sabe, todo dia o cara come arroz, feijão todo dia. Pô, não pode ser arroz e lentilha, arroz e grão de bico, arroz e ervilha, arroz e feijão azuki, arroz e feijão de corda. Quer dizer, você mudar um pouco. Eu sei que o dinheiro muitas vezes não permite, mas todo o esforço para ter a melhor saúde. É melhor gastar com comida de boa procedência, boa qualidade, do que você gastar com remédio, drogas. As pessoas buscam uma série de pratos cheios de condimentos, molhos, misturas estranhas à natureza fisiológica humana e, em nome do gosto pessoal, acreditam que estão bem com este padrão. A experiência tem demonstrado claramente que, por esse tipo de dieta, os hospitais estão cheios de envenenados, cancerosos, infectados e inflamados. Quando comemos muitas variedades, podemos estar a criar
algum veneno tóxico desconhecido. Vamos a essa citação muito legal de Ellen White. Notem, tudo que nos diminui a força física, enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Tudo que nos diminui a força física, enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Baseados nessas exposições, sintetizamos alguns critérios que nos ajudarão a compreender bem melhor a lei da quantidade na prática. Nós ainda estamos na lei da quantidade. Vamos aqui. Vamos à primeira refeição. Mas notem, eu mencionei na tabelinha antes, tente se manter dentro de uma linha de 3 a 5 variedades de alimentos no de jejum, 3 a 5 variedades no almoço, de 2 a 3 no jantar. Agora, primeira refeição, o de jejum. De manhã, o estômago está com plena força neural. O repouso que lhe conferimos praticando nossa terceira refeição do dia anterior, há mais de 12 horas, além de repousá-lo, deu ao cérebro o tempo adequado para restaurar todas as funções nervosas. A energia vital está em alta, a plena condição de ação metabólica. Assim, o costume de tomar, tá errado aqui, permitam-me, é um pequeno errinho. Assim, o costume de tomar um de jejum leve é errôneo. Este é o momento em que deveríamos ingerir maior quantidade de alimentos supervitalizados naturalmente, alimentos crus. Em casos de estômagos normais, isto é, sem problemas cirúrgicos ou afecções doloridas, como gastralgia, dor de estômago, indicamos um exemplo. Por exemplo, você pode dizer, veja que aqui nessa tabela, 2, 3, tem 5 componentes, tá vendo aqui, 2 reguladores, vamos já entender o que é isso aqui, o que é reguladores, o que é esse negócio. 2 reguladores, 1 regulador de apoio, 3, 1 construtor, 4 e um energético tolerável, 5. Então tá aqui. Por exemplo, esse regulador de apoio que eu estou sugerindo, tudo isso aqui é uma sugestão de dietética e alimentação, um componente especial, ou iogurte. Então vamos já ver essas tabelas. Recomendo a lei da combinação, que nós vamos ver um pouco mais na frente, onde apresento cardápios e sugestões. Mas observe que indicamos aqui 2 reguladores, 1 regulador de apoio, 1 energético e 1 construtor. E sugiro que apenas um dentre todos estes componentes seja tomado morno ou quente. Veja, um desses elementos que está aqui nessa lista deve ser tomado quente de manhã. Porque nós estamos falando aqui da primeira refeição, de jejum. Está aí a regra, está aí o texto, examinem, analisem e depois sigam adiante. Segunda refeição, o almoço. Vamos entender que é o almoço. Já vai vir a terceira, o jantar. O almoço, veja como é simples. A tradição brasileira é de almoços substanciais e pesados em todos os sentidos. São pratos agressivos, tais como churrascos, feijoadas, macarronadas, pirões, assados e outros. Nossa orientação é diferenciada neste aspecto. Embora o almoço deva ser uma refeição completa, é importante saber dosar tal composição em no máximo 3 pratos com 5 componentes diferentes, sendo o prato principal composto de salada crua, representando 50% do total a ser comido na refeição, e sendo comido obrigatoriamente antes dos outros pratos que seriam cozidos e ou assados. Assim teríamos 1 regulador verde e 2 reguladores coloridos, como por exemplo um amarelo e um vermelho. 1 construtor em forma de feculentos ou cereal cozido ou assado, dependendo da combinação que for possível financeiramente para a família. E 1 energético em forma de algum alimento que seja compatível com os outros já citados. Eu estou falando ainda da lei da quantidade. Ainda não fui para a qualidade. Bom, recomendo observar o capítulo que nós temos aqui,
a lei da combinação, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, onde apresento algumas sugestões de como você organiza esse negócio de regulador, construtor e energético em termos de alimentos. Vamos lá. Terceira refeição, o jantar. O ser inteiro está cansado de um dia de desgastes e anseia por descanso. Por que abarrotaríamos o estômago em sua hora mais sensível? O hábito pernicioso de uma terceira refeição pesada força adaptações no relógio biológico, que a médio e longo prazo provocaria o fim de cerca de 40% da força digestiva, causando lesões no estômago e nos órgãos associados, criando uma insuficiência tal que seria muito complicado para recuperar-se quando o mal se estabelecer. Durante o sono, acontece o período de reorganização neurosensorial e a ação metabólica cai muito. A proporção de 80% para 20%. Se o jantar for pesado, o trabalho digestivo ocuparia a atenção do sistema nervoso, nutrindo e não eliminando pelo menos durante 5 a 6 horas após o jantar. Substâncias provenientes da degradação das proteínas circulariam provocando estímulos e irritações. Os elementos nocivos provenientes dessa refeição criariam dificuldades para neutralizações e evacuações ao longo das próximas 24 horas. O trabalho de eliminação interna seria prejudicado e, assim, diversas toxinas facilmente seriam acumuladas e depositadas no organismo. Veja, quando você está acordado, a sua energia vital, o sistema nervoso central, ele, no cérebro, lá dentro, aqui a estrutura craniana, está o encéfalo todo, e dentro do encéfalo tem o cérebro. O que acontece dentro dessa estrutura? Quando você está acordado, ela está com 20% da capacidade nervosa, da energia nervosa, e 80% do resto da energia está no seu metabolismo. O coração está acelerado, os braços estão se mexendo, você está aí queimando vida, queimando energia, beleza? Aí você vai e arriou, vai dormir. Quando você dorme à noite, aí acontece o processo inverso. O seu metabolismo, o seu corpo, o coração fica mais lento, o corpo parado, você está todo relaxado, dormiu. E o cérebro chupa 80% dessa energia vital e reconstrói vida. Por isso a relação 80-20. Agora, quando à noite você está dormindo, o cérebro está se recarregando, o sistema nervoso central está se realinhando, a homeostasia está botando todo o corpo em equilíbrio vital. Isso é possível porque você se alimentou de maneira correta, porque você bebeu água de maneira correta. Então, seu corpo está agora trabalhando toda essa energia que foi dada durante o dia e vai trabalhar isso nos excessos celulares. Essa compreensão é fundamental dentro de todo o cenário, onde você junta a lei da regularidade dos horários, com a lei, que aqui estamos falando da quantidade. Então, se você comer pouca energia. Se você comer demais, você estopora o sistema. Então tem que haver o equilíbrio. E isso, o bom senso, ou consultar o Espírito de Deus, ajuda individualmente a cada um tomar uma decisão. Não existe uma regra fixa em que eu possa dizer, quem é você? Eu sou fulano de tal. Para você vai ser 300 gramas de comida 3 vezes ao dia. Não, mas para você é só 250. Isso não existe. Cada pessoa... Por isso que eu coloquei a tabela que eu apresentei, ela é uma estimativa, é uma sugestão aproximada. Na hora de comer, alguém vai sentir vontade de comer um pouco mais, um pouco menos. O sabor e o desejo ajudam muito, mas tem que haver consciência. Eu já comi. Tem uma regrinha. Isso não é bem uma regra, mas tem, digamos assim, uma orientação. Eu dei a meus filhos, tá? Eu tenho 4 filhos e um bocado de netinhos aí, e oriento também os amigos, digo o seguinte: quando você vai comer, preste muita atenção no seguinte, muita atenção. Ao se alimentar, você começa a comer e tal, e de repente você faz... Você percebe que... Quando isso acontecer, e muitas pessoas sabem que isso acontece, acabou. Quando você fizer... Não chega a ser um arroto. É como se fosse como se uma bolha de gás tivesse vindo... Chega. Quando isso acontece, pare. Se isso acontecer, não continue comendo. A quantidade já é suficiente. Na próxima refeição, não podemos ser glutões, certo? Bom, vamos avançar aqui ainda na questão da quantidade. O ponto máximo para a boa digestão acontece no período da manhã. Mas veja que essa questão antes de avançar,
aqui na questão do 80-20, ó, que eu estou marcando aqui, essa quadra é muito importante. Por quê? Porque se você não soube se alimentar correto, ou você vai comer no jantar, nós estamos falando aqui agora, ó, terceira refeição, jantar, beleza? Vamos seguir o raciocínio. Nesse momento, você não pode abarrotar o estômago. Por que você não pode fazer isso? Porque você vai atrapalhar o sono. E se você atrapalhar o sono, você arrebentou o outro dia. Então, não pode comer tarde, tem que respeitar a lei do horário, que eu já mencionei, e a quantidade, mesmo na janta, tem que ser muito bem trabalhada. Você não pode estuporar o seu estômago, beleza? Então, vamos lá. Agora, o ponto máximo para a boa digestão acontece no período da manhã, no início da fase de consumo. O ponto máximo de descanso ocorre na noite, em pleno repouso do corpo, enquanto nossa mente assiste algum filme num sonho onde somos o personagem principal. O filme, alguém diz assim, ele vai falar de assistir filme? É, o filme que você assiste num sonho onde você é o personagem principal, você está dormindo. Cada pessoa vai necessitar de energia para o trabalho do dia. De manhã, os órgãos digestivos estão em plena forma, após o repouso, para suas funções. Um jantar leve, só frutas ou suco de frutas, prepara o organismo para boa digestão e o bom aproveitamento da primeira refeição. O ideal para a terceira refeição seria só frutas. No máximo, poderia ser acrescentado pão torrado ou algum equivalente. Nada de proteínas, nem gorduras. Essa postura possibilitará o seguinte: favorece o sono, permite a restauração do sistema nervoso, evita a absorção de toxinas, contribui para a longevidade e poupa a tão solicitada energia vital. Em casos excepcionais de subnutrição ou perda do peso excessivo, temos utilizado com sucesso o jantar, abre aspas, mais forte, fecha aspas, que poderia ser a repetição do de jejum ou do almoço, mas cuidando criteriosamente da questão da lei da regularidade. Convém salientar que seria uma situação que não deveria ser considerada vitalícia, ou seja, não é para sempre, mas circunstancial. Um acompanhamento proximal do profissional de saúde especializado, um nutricionista, poderá favorecer muito na situação em pauta, em que você tem subnutrição, ok? Eu quero aqui dar um testemunho muito importante de que eu já participei de algumas campanhas e alguns momentos em algumas cidades do Nordeste em que pessoas, um grupo de pessoas estavam enfrentando desnutrição. E esse pessoal, nessa condição extremamente grave, não tinha recursos e muitas dificuldades, e eu participei ajudando. E quando a gente tem uma calamidade, calamidades como a do Covid-19, surto de dengue, etc., e outras calamidades, todos os profissionais de saúde são convocados para ajudar. Eu já ajudei em algumas situações. Nessas situações, eu quero dizer a vocês que o Multimistura, criado pela Pastoral da Saúde da Igreja Católica, não só ganhou prêmios à toa, é realmente um projeto extraordinário e excepcional. Eu aconselho que os naturologistas estudem um pouco sobre multimistura. Procurem isso com a Pastoral da Saúde da Igreja Católica. Eles têm um projeto fantástico, excelente, muito legal. Joia? Vamos avançar aqui nas nossas considerações. A questão da qualidade. Eu estou na lei, estamos na lei. Vamos aqui, quero voltar para a gente marcar a posição. A lei da quantidade com qualidade. Esse é o quarto princípio. O que é que nós temos aqui? Agora, passamos a questão da quantidade, vamos entrar agora na questão da qualidade. Olha, a qualidade que é ligada à quantidade, porque não adianta apenas você ter quantidade de comida, você precisa ter qualidade nessa comida. A questão da qualidade é a seguinte: mesmo nos últimos tempos, a fome tem matado mais gente do que a própria guerra. Mas o número dos que assim morrem ainda é pequeno em comparação com os que morrem no regime alimentar inadequado para manter a saúde e que, por isso mesmo, sofrem em maior ou menor grau de doenças da nutrição. O que comer? Qual a qualidade do que comemos? Quem comeria de sã consciência alimentos estragados e podres? Quem comeria veneno conscientemente? A maior prova de que o que comemos determina nossa qualidade de saúde ou doença está nessa questão. Se comemos comida azeda, teremos uma infecção ou inflamação gastrointestinal. Haverá transtornos gerais que atrapalharão todo o organismo, inclusive com risco de morte prematura. Agora, a questão da qualidade é um pouco mais ampla do que prazos de validade dos alimentos. Outros aspectos seriam relacionados com o crescimento, processamento, comercialização e armazenamento dos alimentos.
o espaço não nos permite aqui discutir todos esses elementos aqui. E também não é o meu objetivo discutir bromatologia ou adentrar em questões muito técnicas sobre todo o processamento, todo o circuito processual dos alimentos. O curso não é para discutir essa pauta, abastecimento e tudo mais. O que eu quero aqui observar é que há a questão de falsos alimentos. Isso é muito importante entender. Produtos que o povo pensa que são comida, mas são venenos. Não dispomos aqui também de espaço para um aprofundamento desses pontos, porque seria preciso escrever um livro para cada tema desse. Assim, procuraremos considerar os pontos básicos sobre qualidade e que são essenciais para construir com o cliente um raciocínio que faça com que ele busque sua própria vida, sua própria saúde, como falei na primeira aula, logo na introdução, e que o governo brasileiro tem estimulado as pessoas a trabalharem elas mesmas o cuidado de sua própria saúde. Inclusive, o governo colocou 2 cursos, 2 seminários, 2 textos à disposição do povo. Não dispomos aqui do espaço para aprofundar sobre essa questão da qualidade, mas eu posso apresentar os fundamentos que facilitarão ao naturologista um bom diálogo com as pessoas. E se isso virar senso comum, muito da saúde da população vai melhorar. Existe variação nos alimentos que nos oferecem nas grandes cidades e até mesmo nas pequenas. Por quê? Há o empobrecimento do solo, o armazenamento prolongado, com os aditivos químicos, com a industrialização que adultera com o tratamento específico do alimento em si. A verdade é que não há alimento disponível para toda a população sem afetação estrutural. Hortas orgânicas são raras e poucas pessoas entendem deste tema. Outros possuem pouco dinheiro e comem o que podem. Assim, por questões financeiras, falar da qualidade alimentar é um assunto delicado, pois certas situações são exclusivamente socioeconômicas. Seríamos infantis se disséssemos que a sociedade brasileira, por exemplo, pode oferecer a toda a população uma alta qualidade de produtos naturais. Eu seria um idiota se eu pensasse isso. Isso não existe. Isso não é possível devido aos gigantescos obstáculos que, evidentemente, temos conhecido continuamente, dentre os quais estão as máfias industrializantes. O que temos orientado individualmente aos diversos clientes que temos é que busquem associações de cultivadores de hortas orgânicas e busquem selecionar, na medida do possível, o que for melhor. Todavia, especialmente na região nordeste brasileira, onde estou enquanto escrevo este material e estou residindo já há 26 anos, há milhões que não sabem se terão que comer hoje, na próxima refeição, quanto menos a qualidade do que será. A miséria e a fome estão acampadas em regiões onde a ignorância intelectual é notória. Creio que a pobreza não é a causa da ignorância, mas consequência desta. E agora, sob o ponto de vista da chegada dessa crise que eu chamo de bug Covid-19, vai vir aí uma era de muitos anos, de muita fome, de muita miséria e muita pobreza. E eu não vou discutir Covid-19 nem os desdobramentos, mas é um fato. É só acompanhar as informações. Todo mundo vai acompanhar informações sobre desemprego. Havendo desemprego em massa, vai haver falta de dinheiro. Falta de dinheiro, falta de capacidade de comprar comida de qualidade. O que é que o povo vai comer? Vai comer o que tiver. E aí, onde é que está? Aí fica o pessoal, sabe? Tem um pessoal que adora as terapias naturais e tal. Não, porque o povo não pode beber leite. Não, o leite não é bom mesmo para beber. Leite não é bebida de ser humano. O leite de gado é para o bezerro. Mas acontece que a miséria e o sistema vai sufocar toda a população. Não entender isso é ser um verdadeiro imbecil. É uma cabecinha de pinto. O sujeito tem que ter a percepção do todo. Precisa se posicionar dentro da sociedade como alguém que veio para ajudar, para contribuir, para colaborar, e não para criar problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já acompanhei seminários sobre saúde e qualidade de vida, grupos que estudam muito Ellen White, e aí chega lá e fala que o melhor da comida é isso e aquilo, porque aquilo está infectado, aquilo está ruim. Aí o povo, ignorante, sem dinheiro, entra em pânico. E as pessoas, para entrar em pânico, é fácil. Basta você dizer que tem um vírus devastador matando tudo geral aí, todo mundo entra em pânico. Então você chega e diz para uma comunidade, essas comidas não aí são tudo porcaria, não presta nada. Espera um minutinho. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas não têm dinheiro, estão desempregadas, estão no fundo do poço. Faz o quê? Morre de fome? Então isso cria um problema mais brabo
do que o problema que nós já temos. Então, é necessário haver profissionais de naturologia clínica que sejam extremamente sérios, conscientes do todo, e não apenas de um pequenino ponto. Eu estou defendendo de maneira rigorosa leis que não conhecem negociação, as leis da saúde, beleza? Só que a vida real, ela não é feita do ideal. Entre o que eu idealizo e a realidade que eu tenho que ficar no meio termo, que é o que é viável. O que é viável. Então, o que eu gostaria é o meu ideal. São as leis cumpridas de maneira perfeita. Mas a minha realidade é outra. Você está desempregado, não tem um centavo no bolso. Vai comer o quê? Você vai comer o que te derem. E vai tocar a vida, e vai orar a Deus, e vai buscar emprego, e vai buscar ser empreendedor, e vai buscar um caminho para poder ter o dinheiro, para poder ter essa alimentação saudável. Isso é papo reto, isso é conversa de gente séria. Não tem moleque aqui. Aqui a coisa tem que ser feita de maneira correta. Então eu advirto a todos os meus alunos, tenham o bom senso de, conversando com seus clientes, de dialogar com eles sobre o todo da vida. Nós somos profissionais de terapia holística, nós trabalhamos o ser humano como um todo, integral, físico, emocional, intelectual e espiritual. O cara tem 4 dimensões. E ele trabalha no nível de família, sociedade, meio ambiente, e ele tem toda uma postura em relação às questões transitórias da vida. Você imagina, um tsunami bateu em cima lá do Japão, destruiu tudo. O que o povo vai comer? Vai comer o que tiver. Ah, mas nada, vai comer o que tiver, vai morrer de fome, não pode. Agora, isso não é o ideal, então vamos trabalhar para chegar no ideal. Ficou claro isso? Bom, espero que tenha ficado, porque isso é bom senso, isso é responsabilidade, senso de seriedade com as pessoas. Não jogue um julgo em cima das pessoas que elas não têm como carregar. Por isso que esta lei que estou mencionando aqui, eu quero deixar bem claro, protesto contra este modelo cruel de distribuição de renda, que não educa a humanidade para que esta pare de multiplicar-se loucamente, sem possuir condições de gerar recursos de manutenção das multidões que não param de nascer. Então, eu sou a favor do controle de natalidade, eu sou a favor do controle de tudo. Tem que ensinar as pessoas a não fazerem filhos sem ter dinheiro. Se fazer filho, sai metendo gente no mundo aí, não tem comida, aí não há emprego, não há moradia e não há como sustentar essa multidão que cresce numericamente de modo tão absurdamente irresponsável. Ah, mas o governo não tem nada com isso. O sujeito foi fazer sexo com uma mulher e meteu um filho no bucho dela, foi o quê? Pediu autorização ao governo? Não, então o que o governo tem com isso? O cara tem que ter vergonha na cara e juízo nessa cabeça. E essa mulherada tem que parar de ser idiota, patética e ridícula e sair botando o menino no mundo. Tem que ter juízo nessa cabeça. Vai botar um ser humano aí para estar passando fome? Você não tem um emprego, você não tem formação, você não tem nada e fica inventando de botar gente na terra? Ah, deixa de ser doido. Isso não tem cabimento. As igrejas são responsáveis por essa bagunça que está aí. As igrejas têm a obrigação de ensinar as pessoas a terem juízo na cabeça. Ponto final. Esta lei é a mais sensível e social da dietética naturista. A fome por escassez. O que fazer para dar comida de boa qualidade para o povo? Aí vem um bobalhão lá e diz assim, não, mas o governo tem que dar comida para o povo. Dá cesta básica. Se liga, aquela cesta básica, aquilo não é alimento de altíssima qualidade, não. Aquilo é um tapa-bucho. Se liga, parceiro. O cara não tem ali saladas, o cara não tem frutas ali, o cara não tem verduras ali, o cara tem um saco de arroz, saco de feijão, saco de macarrão, óleo, farinha. Você está de brincadeira? Cadê as vitaminas e os sais minerais? Cadê os alimentos reguladores das funções orgânicas? Não tem nada disso ali. Aquilo é um tapa-bucho. Aí fica todo mundo achando, o governo está dando cesta básica. O grande porcaria está dando cesta básica. Cesta básica não vai resolver o problema da população. Eu estou falando de assunto sério aqui. Eu estou falando de saúde profunda. Para você matar a fome de um cara, beleza, show de bola, maravilha. Matou a fome dele, mas e daí? Você tá dando peixe pro cara, mas não está ensinando o cara a pescar. Precisa ter postura, noção, entendimento das coisas. O pessoal acha que cesta básica resolve. Fica esse monte de babaca procurando. Vamos dar cesta básica. Eu estou falando de estrutura de vida. Isso é muito complexo. É muito delicado mesmo. Por isso que eu acabei de afirmar. É a questão mais delicada. A lei da qualidade da comida é um problema. Por quê? Porque essa qualidade é ruim. E as pessoas preparam tudo errado. É uma confusão. Por isso que estou apresentando nesse curso uma organização estruturada. Você poderá discordar de um ponto aqui, um ponto ali, discorde, mas fundamente a sua discordância.
Baseado em que livros? Quantos livros você leu para discutir o assunto? Você leu algum livro sobre o assunto? Você tem estudo de fisiologia, gastroenterologia para poder discordar? Não. Então cala a boca, aprende. Aprende aqui. Depois você vai estudando muitos outros, e aí você pode até trazer alguma ideia. Mas se você não estuda nada, você não tem nem o direito a ter opinião. Você tem opinião numa coisa que você nunca leu. Tem que aprender. Aprender os fundamentos, que é o que eu estou dando aqui. Fundamentos. E estou fazendo isso por quê? Porque esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, essa é a minha tarefa. Ajudar as pessoas a entender a lei da quantidade e da qualidade. No quando. E isso tem que ser feito dominando os desejos. 4 leis importantes. Bom, vamos avançar aqui nesse texto que está muito bem posicionado. Esta é a lei mais sensível e social da dietética naturista, a fome por escassez. O que fazer para dar comida de boa qualidade para o povo? É necessário empenho e cuidados especiais neste ponto que um homem sozinho jamais conseguirá realizar. Todavia, perdão, só um minutinho aqui, tomar uma aguinha. Todavia, alguma coisa pode ser feita, pois me alegro em poder ajudar e salvar alguns, embora saiba que esta é uma pequena contribuição diante dos gigantescos desafios que se lançam contra a sociedade. Por isso, tenho ensinado que a melhor maneira de evitar a perda da qualidade alimentar é dos males o menor. Parece uma regra meio doida, mas é o que eu disse, entre o ideal e o real, eu fico com que é viável. Devemos ingerir uma ampla variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosos. Os alimentos concentrados, misturados, adulterados ou cheios de muita condimentação devem ser evitados ou abandonados. Para manter este padrão alimentar, será preciso adotar a postura pessoal de buscar residência em cidades do interior e não em metrópoles. É necessário, porém, que comamos uma boa variedade de alimentos não industrializados. A variedade evitará que nosso corpo se vicie com substratos inadequados à formação de sangue de boa qualidade. Nenhuma mulher deveria casar-se sem conhecer antes como irá alimentar sua casa. Trata-se de assunto fundamental na vida. A tradição brasileira delegou à mulher o comando da cozinha, e este comando tem mais que ver com a saúde e a qualidade de vida dos membros da família do que a maioria das pessoas imagina. Nesta questão da qualidade do que comemos, temos hoje uma excelente lista de títulos, cursos, seminários e sites que poderão ajudar-nos a compreender quais são algumas substâncias que chamamos de alimentos, que temos na conta de serem alimentos, mas na verdade envenenam o sangue gravemente, esculhambam com a rede linfática, fermentam negativamente, ou são em si mesmos venenos ou coquetéis químicos. Posto que a população inteira os utilize e a ignorância esteja espalhada em todas as partes, entendemos que é nosso dever instruir a todos acerca de alguns destes produtos que devemos banir de nossas mesas. Exemplificamos aqui uma lista de alguns produtos que são inimigos da saúde humana. Açúcar branco, que eu não vou discutir agora, sal refinado, não vou discutir agora, carnes, não vou discutir agora, e tudo isso que eu estou mencionando aqui está nesse livro chamado Relatório Orium, de Márcio Bontempo. E aí tem muitos outros alimentos e outros produtos que são mencionados no trabalho dele. Ovos, pescados e laticínios, tudo enlatado e etc., que são carregados de cloranfenicol, nistadina e outros produtos de preservação que alteram a química do nosso corpo, margarinas, outros componentes tóxicos que são enlatados em geral, chocolates, farinhas e papinhas lácteas, cafés instantâneos, dentre outros. Todas as farinhas refinadas, todos os refrigerantes e bebidas alcoólicas. Isso aqui é uma amostragem. Bom, eu ainda tenho um tempo para o quinto princípio. Vamos lá. A lei da temperatura. Se há uma doença, febre gastrointestinal. Isso é uma frase, uma afirmativa de Acharan muito interessante. A lei da temperatura. O quinto princípio é a lei da temperatura. A digestão ela é um processo de fermentação microbiana que requer determinada temperatura para desenvolver-se de forma normal e conveniente. Não há e nunca haverá digestão saudável se a temperatura do sistema digestório inteiro não for de 37 graus. O sangue puro só se forma nesta condição. Então perguntamos por quê? Se a temperatura do tubo digestivo for superior a 37 graus ou se for muito abaixo de 33 graus, de 36 graus, favorece a putrefação dos alimentos,
dentro do sistema digestório, corrompendo toda a sua bioquímica, fermentando tudo no tubo, que envolve o estômago, intestinos e etc. Considere-se, nos dias mais quentes do verão, quando um prato de comida azeda em poucas horas, considere isso. Para evitar esta putrefação dos alimentos, foi criado o frigorífico. O extraordinário naturista chileno Manuel Lezaeta Charan, codificador da doutrina térmica naturista, ensinava que ao refrigerar-se o interior do ventre do indivíduo, evitava-se assim as putrefações intestinais. Os 37 graus são a temperatura normal do corpo humano, já apresentei isso, inclusive, em aula anterior. O hipotálamo está diretamente relacionado a isso. Não é uma temperatura selecionada ao acaso, mas trata-se de uma determinação precisa que o próprio corpo tem. Falamos aqui de uma questão de anatomofisiologia humana. Se a elaboração do vinho ultrapassar o grau correto de temperatura, ele se avinagra pela fermentação. Assim são os intestinos em suas funções normais. O calor anormal do estômago e dos intestinos, febre interna que, em grau variável, favorece a putrefação dos alimentos, priva o organismo das substâncias de que necessita e, em troca, incorpora no seu sangue substâncias decompostas, inúteis e prejudiciais. Daqui, compreendemos que todo enfermo é um desnutrido e intoxicado, em grau variável. A presença da febre, ou melhor, da alteração da temperatura do sistema digestório, indica sempre a causa única de todos os distúrbios orgânicos, sejam eles quais forem. O que é importante sabermos é que na questão da temperatura gastrointestinal, a irritação, a inflamação e a congestão das mucosas e paredes do estômago e do intestino estabelecem-se paulatinamente no quadro de febre. Por isso é fundamental entendermos o quê? Primeiro, desde que deixe o peito materno, o ser humano vive fermentando seu sistema digestório e faz isso até morrer desta causa, dita causa natural. Segundo, quando os naturistas interferem no processo ou apenas resfriam a temperatura gastrointestinal, pois a temperatura certa não haverá cura verdadeira na estrutura afetada, pois sem a temperatura certa, não haverá cura verdadeira na estrutura afetada. Então, esses dois pontos são importantes. Você precisa... Veja, para você manter a lei da temperatura funcionando, que temperatura? 37 graus. Isso aqui é pacificado, ok? Para que isso aconteça, você precisa manter-se sempre resfriando a temperatura gastrointestinal. Olha, como é que você vai resfriar a temperatura gastrointestinal? Veja, você tem que comer alimentos que não fermentem de tal maneira que elevem a temperatura gastrointestinal. Os alimentos, como a Charan os chama, precisam ser alimentos que resfriam a estrutura gastrointestinal. Agora, por que precisa resfriar a estrutura gastrointestinal? Lembra da aula 1, 2 e 3? Lembra da parte sobre peritônio? Lembra que eu mostrei nas aulas anteriores a estrutura de circulação profunda no tronco celíaco? As conexões com vasos linfáticos, com as artérias, com as veias, com os nervos, a estrutura inteira do peritônio, folheto visceral, folheto parietal, a presença do transudato, quais são as funções que o transudato tem. Aí você mete para dentro do corpo um monte de comida que vai alterar negativamente com fermentação tóxica internamente no seu intestino. O que vai acontecer na rede inteira? Vai haver uma alteração drástica, que já mencionamos como funciona. Entende agora a lei da temperatura? Para que a lei da temperatura aconteça, você tem que obedecer às regras que já foram citadas. Quais são as regras que foram citadas ou leis que foram citadas? Primeira, você precisa estudar a estrutura gastrointestinal. Você não pode ser ignorante sobre você mesmo, sobre sua própria vida e seu próprio corpo. Segundo, você tem que entender o que significa a lei do desejo da comida, do desejo por comer, do controle da temperança de si próprio. 3, você precisa conhecer a lei da quantidade de comida. Você não pode estoporar o seu corpo de quantidade de comida. 4, você precisa entender a regularidade, feito doido. Sabe? Tem gente que começa a comer de manhã, só termina de comer à noite, come o dia inteiro comendo. Aí você precisa saber que esse alimento que você vai comer, ele tem que ter qualidade. Não pode ser qualquer bagulho, qualquer porcaria, sai botando dentro da barriga de refrigerante, comendo qualquer coisa na doida. Tem que ter qualidade. Qual é a procedência do alimento? Qual é o alimento que vai me fazer bem?
e eu menciono aqui, você precisa estudar este assunto. E esse conjunto nos trouxe a lei da temperatura. E por que a lei da temperatura é importante? Porque ela tem a ver com o conjunto do que significa seu trato gastrointestinal, que vai afetar você inteiro. Deu para sacar? Eu sei, é acelerado, são raciocínios muito rápidos, mas você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser e vai anotando, e você tem o texto que eu estou entregando para você estudar. E é isso mesmo, tem que estudar, dominar. Esse é o tipo de estudo que você tem que fazer uma única vez na vida. E uma vez que dominou ele, você domina para o resto da vida. A consciência vem como fruto do conhecimento, da sabedoria, do estudo, da pesquisa. E nós temos que parar de sermos preguiçosos e não estudarmos aquilo que é essencial para a vida. A maior parte das pessoas sabe um monte de baboseira, um monte de tolices que não servem para nada. Mas esse assunto, todas as crianças, jovens, adolescentes, velhos, todos têm que conhecer, porque tem a ver com o que você come. E aquilo que você come altera a sua temperatura gastrointestinal, que a seu turno afeta seu peritônio, que a seu turno vai afetar você inteiro. Vamos fechar essa lei. Eu estou já chegando próximo aqui do time. E eu explico por que tem que ser assim. Toda a estrutura biocelular, toda a cronobiologia intracelular, todo o sangue, todo o sistema nervoso, juntos estão afetados devido à febre gastrointestinal. Ao submetermos o sistema digestório ao longo de nossa vida pela desobediência às 7 leis que estamos ensinando, congestionamos e lesionamos seriamente o estômago e a mucosa intestinal. Isso vem desde a infância e segue por toda a vida. A febre torna-se crônica, vitalícia, atua 24 horas do dia e afeta-nos completamente. Aí aqui eu vou fazer uma exposição detalhada, não é? Dizendo como é que isso funciona. Mas aqui, detalhado em termos, obviamente numa síntese. Os vasos capilares dilatam-se, retendo muito sangue nas vísceras, e assim a temperatura eleva-se. A congestão intracelular aumenta pela periódica chegada de novos lixos provenientes de nossos hábitos intoxicantes. A fermentação pútrida, o desenvolvimento de gases tóxicos e ácidos corrosivos que privam o sangue de substâncias puras e nutritivas fazem sua obra sinistra. O meio interno celular e o meio externo se enchem de radicais livres e ácidos pesados. O fluido tóxico presente nos venenos que fluem que produzem novas irritações, inflamam e congestionam, tornam o sangue um caldo para a alimentação de vermes e micróbios. As pessoas são então afetadas por pestes, como a do Covid-19, que trouxe grande perplexidade em muitos cenários no mundo. Mas ninguém se ocupa em verificar que só morre desse tipo de enfermidade e de outras infecto-contagiosas quem está com sangue e a linfa apodrecidos por alimentação péssima. O mal-estar leva o moribundo à medicina medicamentosa, que lhe enche o corpo de drogas para aplacarem os sintomas que está sentindo. Chama tais anormalidades de patologias e acabam por interromper a eliminação natural que se havia estabelecido e a toxemia incubada no interior do corpo. Toda esta situação ocorre por causa da nutrição inadequada que gera desnutrição e intoxicação intracelular. Ora, sendo que desde a infância o homem inicia o processo de degeneração dos seus órgãos digestivos, agravando este desarranjo por alimentação inadequada, é um milagre de Deus que vivamos até 60 ou 70 anos, quiçá além disto. Disto, retiramos a seguinte conclusão. Uma vez que os desarranjos digestivos são um ponto de partida e apoio da enfermidade, que chamamos de toxemia, que é aquilo que intoxica o sangue, qualquer tratamento curativo deve objetivar a normalização da digestão com o combate à febre das vísceras. Tal refrescamento visceral pode ser feito imediatamente através da hidroterapia, no caso da hidrocolonterapia, por exemplo, e da geoterapia. Mas a longo prazo, ou seja, no período de 10% do tempo da vida do indivíduo, pode-se restaurar a vida cronobiológica básica. E a única técnica naturista que pode efetuar esta bênção é a educação alimentar. Os doentes não sabem o que têm porque, insensível e progressivamente, a saúde original vai acabando. Crê-se que não há doença sem dor. E se não sentimos dores, julgamos que estamos bem de saúde. A ausência de dores não é regra para conhecer-se a qualidade de nossa saúde. A ausência de dores, muitas vezes, é sinal de grave perigo, pois os estímulos de proteção podem estar seriamente comprometidos pela toxemia profunda. Nesta lei da temperatura, o que há de mais importante é cuidado com o que colocamos no estômago.
porque deve favorecer o equilíbrio térmico e não alterá-lo negativamente. Neste aspecto, expusemos nesse texto algo acerca do peritônio e sua imensa importância, a qual pedimos a todos que revisem com cuidado, porque a sua hidratação, por conta do fluxo hídrico profundo, é questão absoluta e não relativa. Bom, na próxima aula nós vamos avançar para o 6º princípio, e aí vem o 6º, o 7º e o 8º princípio, tem mais 3, mas aqui foi muito importante termos reunido num painel, e aí o quadro mental vai se configurando, o curso vai tomando corpo, e a lógica de tudo que apresentei antes e que vocês tiveram paciência de acompanhar, vai começando a se configurar, vai começando a surgir um painel de entendimento de como a educação alimentar acontece. Você tem que ensinar as pessoas, orientar as pessoas que não é dieta para emagrecimento. Quem trabalha com isso é nutricionista, nós não trabalhamos com isso. Não é uma questão de a alimentação para lidar com doença celíaca. Nós não trabalhamos com isso. Quem trabalha com isso é nutricionista. Nós não trabalhamos a relação alimento-doença. Nós trabalhamos uma filosofia de vida. Nós trabalhamos um princípio de vida. E esse princípio de vida, que nos é franqueado por direito constitucional, pela portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, implica no seu conjunto que nós falemos do ar, da água, da terra, das plantas, e aí falamos do alimento, falamos do repouso, do exercício, do diálogo, da vida em família. É um conjunto de obra que objetiva um estilo de vida saudável. A naturologia clínica, ela não é uma técnica que trabalha doenças das pessoas, ela trabalha a pessoa. O seu comportamento, o seu projeto de vida é que tornará você saudável. Quando a gente chega, então, aqui nesse curso sobre educação alimentar, a grande pergunta que é feita é: como é que eu vou me alimentar de maneira satisfatória? Qual é a melhor alimentação que tem para mim? Ora, um mundo de informações tem por aí, tá cheio de livros, dieta de não sei quem, dieta não sei o quê, dieta daquilo outro. Nós, naturologistas, não estamos preocupados com dieta. O que nós queremos é um projeto de saúde e qualidade de vida. Como é que ele é construído? Ele é construído a partir de informações, de estudo, de análise. E como é que esse estudo e essa análise é feita? Primeiro, você tem que entender a estrutura gastrointestinal. O que eu fiz e estou fazendo nesse curso é dando os princípios, os inícios, um senso de direção. Agora, durante a carreira, o naturologista tem que mergulhar, tem que estudar, tem que rever, tem que reler e tem que se abufelar. Para você ter uma ideia de como eu levo isso muito a sério, olha, aqui atrás de mim, tá vendo ali essas duas prateleiras? Pois é, uma prateleira daquela ali inteira é só sobre medicina. A outra prateleira essa é só sobre teologia, por isso que ela está lá com o castiçal, o candelabro em cima. Aí ali no canto ainda tem mais outras 2 prateleiras lotadas. Elas são de história, de administração, de pedagogia, das áreas que eu dedico à minha vida. E são muitas áreas. Estou sempre fazendo especializações, fazendo cursos, fazendo mestrados. Por quê? Porque pelo conhecimento a gente desenvolve toda uma visão abrangente das coisas. Eu tenho falado de maneira um tanto acelerada, mas não tem outro jeito, porque eu tenho limitação de tempo e tenho que obedecer isso. Ora, se eu tenho que obedecer limitação de tempo aqui para ministrar essa aula, você imagina limitações que a gente tem durante a vida toda. Então, entenda a estrutura gastrointestinal. Pare um pouco da sua vida, dedique tempo a estudar isso, entender bem isso. Parta dos fundamentos que eu estou dando como pistas, onde você começa a investigação. No nosso curso de naturologia, quando você entra no módulo de educação alimentar, você vai ter acesso a um bocado de outras aulas que estão no acervo de apoio para pesquisa, um monte de livros eletrônicos, em PDF, artigos científicos. Todo esse material está à sua disposição para você aprofundar as questões que eu estou trazendo aqui. Mas esse é apenas um módulo. Tem ainda outros 23 módulos e todos são do mesmo jeito, carregados de profunda investigação. É isso, um curso denso, com bastante informação, com muito conhecimento, para que você possa apropriar-se do melhor. E ao trabalhar com as pessoas, você vai explicar como funciona esse painel. Você cria sua própria didática. Alguns alunos utilizam PowerPoint, outros explicam rabiscando numa folha de papel, outros apenas falam, outros utilizam vídeos. Não importa. O importante é dizer às pessoas, pelo método que você quiser, como a estrutura gastrointestinal funciona na sua questão básica. Isso entendido? Aí você tem a lei do desejo.
Tá certo? O princípio sobre o desejo. Não saia comendo na doida. Você não pode ser um sujeito rebelde e imbecil. Você tem que seguir o plano de Deus para você. O seu corpo, a estrutura que nós estudamos no primeiro princípio, estabelece regras. Ele estabelece regras porque a estrutura determina a função. E tudo obedece à homeostasia. Então você vai seguir os padrões divinos que já estão implícitos em você mesmo. Segundo, o seu desejo passa a ser controlado. Terceiro, você passa a considerar os horários, como é que essa máquina funciona, como é que ela encontra atividade e repouso, atividade e repouso. E o estudo de cronobiologia nos ajuda a entender isso. Por quê? Porque você tem um ritmo para respirar. Você inspira, expira, inspira e expira. Você come, defeca, bebe, urina. Há um circuito. Você acorda na luz do sol. À noite cai, vem o sono. Há um circuito, você está dentro dele. Como é que seu trato gastrointestinal funciona? Qual é esse circuito? Então você tem a lei da regularidade, a tabelinha de horários. Joia. Mas o que é? Quanto de comida você está colocando no seu jejum, no seu almoço, na sua janta? Você come feito um louco, como um dinossauro? Não, você tem que comer como um ser humano de bom senso, racional, temperante. Bom, e qual é a qualidade dessa comida que você está botando aí? Disso tudo que falamos, chegamos então à condição permanente da temperatura do seu trato gastrointestinal, sobretudo dentro do peritônio, onde tudo isso está acontecendo. Tá certo? Então o painel está fechado até aqui. Virão ainda mais 3 leis muito importantes que vão agregar valor e nós vamos vê-la na próxima aula. Agora vamos dar um tempo para eu dar uma descansadinha, tomar uma aguinha e já estamos voltando já já. Essa sala é uma das salas que eu utilizo aqui no mundo virtual e os alunos recebem a divulgação sempre prévia e eu estou divulgando daqui a pouquinho a próxima sala, onde a gente vai estar se encontrando para poder avançar e irmos adiante. Nós ainda temos neste curso mais 2 aulas. Essa aula fechou, essa foi a aula que falou do princípio 3, 4 e 5. Aí nós vamos ver o 6º e o 7º princípio, fechando 8 capítulos, os 8 grandes princípios estarão vistos, né? É isso mesmo, deixa eu olhar aqui no meu planejamento. É isso mesmo. Ainda vem o 6º, 7º princípio, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º princípio, e aí o 8º princípio na parte final, onde nós vamos poder fechar o curso de maneira muito cuidadosa. Mas aqui já ficou bem claro qual é o tipo de orientação que você, naturologista clínico, dessa escola, deste curso, dá às pessoas. Agora, reveja e reveja diversas vezes esse módulo todo, esse módulo de educação alimentar, junte a todos os outros módulos para você criar sua consciência profissional, beleza? Grande abraço, aqui foi o professor Jean, e daqui a pouquinho nós estamos de volta com a próxima aula, dando sequência a esse desenvolvimento. Uma meia horinha aí, uns minutinhos para a gente descansar. Até mais!